Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar novamente com vocês. Estamos iniciando a live Fala Enilda. Hoje nós temos um objetivo de estabelecer um diálogo com a sociedade para construir uma candidatura coletiva e vamos estar sempre discutindo temas relevantes para a nossa... Sou professora Enilda, e o nosso tema de hoje é o novo Fundeb e o financiamento da educação básica. Temos a honra hoje de receber aqui o presidente da nossa Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, a CNTE, que é uma entidade de luta forte, que temos o orgulho do crescimento da nossa categoria a nível nacional. São duas pessoas conosco que eu admiro muito, e o professor Rui Oliveira, o coordenador geral da PLB, Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia, e que muito me honra hoje com a sua presença, que é um lutador aqui no Estado da Bahia, não só na Bahia, mas no Brasil inteiro, pela luta dos trabalhadores em educação. Temos também a intérprete Ivanilda Mendonça e a intérprete Roberta Brandão, que estão aqui conosco, abrilhantando, para que nossa live possa ter acessibilidade também à comunidade surda. Helena, vamos começar com você. Nós temos acompanhado pessoas aqui conosco, que estão nos acompanhando, que não são da área da educação. Então, eu acho que antes da gente falar do novo Fundeb, a gente precisa entender um pouquinho como é que funciona o financiamento da educação no Brasil, né, para que todos possam estar interagindo conosco. A insuficiência ou a ausência de financiamento vem desde os jesuítas, né? Mesmo a educação sendo apenas oferecida a uma parcela da população. Em 88, com a nossa Constituição Federal, Constituição Cidadã, nós tivemos dois grandes avanços na educação. Um que foi o direito a todos, né? A educação como direito de todos, o dever do Estado, e a outra a vinculação do gasto com a educação. Então, nós passamos a ter uma vinculação constitucional. Nesse contexto histórico e político do Brasil, quando, de fato, a educação brasileira começou a ser discutida como pauta do governo e da sociedade brasileira? Olá, Enilda, professora Enilda Mendonça, um prazer estar aqui conversando com vocês. Prazer estar aqui com meu companheiro Rui Oliveira, nossa entidade, a PLB, forte, firme, filiada à nossa confederação e fazendo a luta em toda a Bahia. Prazer estar aqui com as nossas intérpretes e conversar com as nossas companheiras, nossos companheiros de Ilhéus, da Bahia, do Brasil e do mundo. Acho que este formato, né, dentro desta pandemia, dentro desse isolamento social imposto pelo coronavírus, que trouxe uma crise sanitária para o mundo inteiro, junto com a crise sanitária, uma crise econômica. Precisamos, de fato, procurar formas de vencer essa crise econômica. E aqui no Brasil, infelizmente, pela ausência de um presidente da República, de fato, que o que está aí é falso, foi eleito em cima de fake news. A educação não funciona porque os ministros não são da educação e são ministros falsos também, como foi provado nesse terceiro ministro. E com esse contexto, temos aqui mais duas crises fortes no nosso país. Uma crise social e uma crise política, junto com essa crise sanitária e econômica no mundo inteiro. Infelizmente, uma situação muito difícil, muito complicada que nós enfrentamos, mas precisamos ser firmes, né? Lamentamos números excessivos de mortes causadas por esse inimigo invisível, pela ausência do papel do Estado nesse combate, mas nós temos que cobrar, sim, do Estado o seu papel de cuidar do seu povo, de cuidar da sua população, através de políticas públicas. E entre essas políticas públicas, professora Enilda, temos a política educacional, que é fundamental para o progresso de qualquer nação. E é importante se debruçar
sobre o financiamento da educação para garantir as políticas, para que as políticas sejam efetivadas em cada esfera pública do nosso país. No caso aqui, os municípios, estados, o Distrito Federal, pela rede federal também, responsabilidade da União. Em fatos históricos, quero dialogar aqui com as companheiras e companheiros, só citando, e como muitos aqui são trabalhadores, trabalhadoras em educação, muitos já conhecem essas histórias e podem estar aprofundando nas leituras. Os que não são, podem também aproveitar esse processo aí, quem tem acesso à internet, de aprofundar essa leitura nos tópicos sobre essa questão da importância da educação, do seu planejamento e do seu financiamento. E eu quero recordar aqui já os pioneiros e as pioneiras do Manifesto de 1932. Ali já havia a preocupação de que a educação brasileira tivesse um planejamento, tivesse um plano nacional de educação, e dentro do plano a perspectiva do seu financiamento. Então, a preocupação já dos anos 30, de forma prática, discutida amplamente por um grupo de pessoas, tentando levar esse debate para o conjunto da sociedade brasileira. Mas ficamos aí mais de 30 anos, ainda com a educação voltada apenas para a elite, para uma minoria do nosso povo. Nos anos 60, com Paulo Freire e a alfabetização do nosso povo, nós tivemos uma dimensão de ampliar o direito à educação, o direito social e humano. Então, aquilo que era para poucos, a partir dos anos 60, começou a ser estendido para que todos e todas tivessem o direito, e o direito a se alfabetizar. Isso fez com que a elite do dinheiro, essa elite covarde que nós temos no país, promovesse uma ditadura militar, impedindo a alfabetização do nosso povo e pedindo acesso ao direito à educação. Retornamos, lutamos contra a ditadura militar, retornamos nos anos 80 para fortalecer a nossa luta, derrubar a ditadura militar, formamos o Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública, e esse fórum, com diversas entidades nacionais, fez uma intervenção pesada na Constituição de 1988, na Lei de Diretrizes e Bases de 1996. Foi esta mobilização intensa dessas entidades que fez com que, na Constituição Federal, firmasse o compromisso de que a União, o governo federal, deveria aplicar 18% dos seus impostos em educação, toda a educação, da creche até a pós-graduação. Os estados, o Distrito Federal e os municípios, 25% dos impostos destinados à educação. Então, uma conquista importante e necessária para você pensar e executar essas políticas educacionais através dos planos de educação, como tivemos o plano 2001 a 2010, que não foi executado por falta de planejamento nos estados, nos municípios, no Distrito Federal e falta de financiamento, que na época, Fernando Henrique Cardoso, do PSDB 45, ele vetou o financiamento da educação de 7% do PIB para investir em educação. Então, com o veto do financiamento, as políticas não foram executadas. Depois tivemos aí o Plano Nacional de Educação de 2014, que aponta a perspectiva de 10% do PIB até 2024. E, mais uma vez, essa elite do dinheiro, essa elite covarde, que não quer que o povo brasileiro tenha a sua formação, os seus direitos garantidos, deu um golpe em 2016 e, com o golpe de 2016, colocou na Constituição Federal a emenda constitucional número 95, uma emenda que diz que até 2036 não haverá novos investimentos em educação pública em nosso país. Uma aberração. E essa aberração ataca o Plano Nacional de Educação e impossibilitou, nesses 6 anos de existência do plano, de executar as políticas que nós planejamos na perspectiva de avançar no direito à educação. Em 2007, nós conquistamos o Fundeb, o Fundo de Financiamento para toda a Educação Básica. O que é o Fundeb? O Fundeb, na verdade, são 27 Fundebs, um em cada estado e mais o Distrito Federal. Ele pega o dinheiro dos municípios, 25% dos municípios, dos estados, desses recursos vinculados, 20% ficam retidos para esse fundo, para investir na educação básica pública e no salário dos profissionais da educação.
Então, é importante lembrar isso, para quem não é da educação. Existe na Constituição Federal 25% vinculado de municípios e estados de impostos. Desses 25%, 20% ficam retidos automaticamente das contas dos municípios e do estado e compõem esse fundo, chamado Fundeb. Esse dinheiro é redistribuído pelas redes municipais e estadual pelo número de matrículas em cada município e em cada estado. E aí tem uma referência de valor custo ano, né, do aluno, e essa referência que faz a distribuição desses recursos. É importante relembrar aos profissionais do magistério e dizer para a população que desses Fundeb, desses 20% dos 25% que compõem o Fundeb, 60% é para pagamento de salário do magistério público. E foi graças à existência do Fundeb em 2007 que nós conquistamos a lei do piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica em 2008. Então, esse piso só foi possível porque existe o Fundeb. E é importante relembrar e marcar como uma política de valorização importante para a nossa categoria, principalmente do magistério. Claro que a nossa luta é está na lei, na Constituição, de forma permanente. Um piso para o conjunto dos profissionais da educação. Mas conquistamos. Está na meta 18 também do PNE, esse piso para o conjunto dos profissionais da educação. Mas essa conquista que nós tivemos no Fundeb 2007, propiciou o piso, aumentou o número de matrículas da educação básica, proporcionou maior participação da União com recursos destinados a estados e aos municípios para contribuir da creche ao ensino médio e as suas modalidades, como a educação de jovens e adultos, por exemplo. Só para que as pessoas tenham ideia dos números, no último ano do Fundef, que só financiava o ensino fundamental, a União, o governo federal, né, na época lá, só passou 400 milhões para 2 estados, para o Maranhão e para o Pará. Hoje, este ano, a União tem que repassar quase 16 bilhões de reais. É obrigação, está na Constituição. 16 bilhões de reais tem que ser repassado a estados e municípios. E com essa referência do custo aluno-ano, esses estados que recebem são 7 estados no Nordeste e 2 estados no Norte do nosso país, que são receptores, né, desse repasse da União para o Fundeb. Então, uma política importante, fundamental, uma política necessária para toda a educação básica. E eu vou falar nisso, é uma política importante para os nossos estudantes, trabalhadores, as famílias dos nossos estudantes, para a sociedade brasileira, Enilda. Então, é uma política que precisamos cuidar dela e fazer com que ela permaneça. Por isso, lutamos por uma política permanente do novo Fundeb, que falaremos mais adiante. É com você, Enilda. Um abraço. Obrigada, Heleno. E a nossa luta não tem sido fácil, né, Heleno? Para que a gente tenha o financiamento, foi muito importante para nós quando a gente conquistou o Fundeb, mas muito mais importante foi quando nós conquistamos o Fundeb, né? Para que a gente possa ter algum investimento neste país. Rui, nós ouvimos alguns chavões na nossa sociedade de alguns segmentos que dizem o Brasil gasta muito e mal com a educação. Então, a gente sempre ouve muito isso nos jornais nacionais, por aí, de grande mídia, que gasta muito e gasta mal com a educação pública. E sempre assistimos às comparações que se fazem de resultado da educação com outros países, como a Finlândia, por exemplo, que eles adoram fazer a comparação, ou alguns outros países que compõem a OCDE. Esquecem de dizer que esses países investem na educação há muito mais tempo que o Brasil, e investem muito mais recurso financeiro que o Brasil. Hoje o Brasil investe anualmente a média de R$ 3.800 por aluno. A média dos países da OCDE é em torno de $9.300, que dá cerca de R$ 47.000 atualizados. A quem interessa, Rui, esse discurso de que se gasta muito com pouco resultado? Bom dia, Nilda. Bom dia, meu presidente Heleno, da CNTE. Bom dia às intérpretes. Bom dia ao povo de Ilhéus.
Dizer assim, é um prazer, primeiro, estar aqui participando dessa live, dando uma contribuição no sentido de informar a população e parabenizo pela iniciativa. Eu queria começar com a Helena dizendo que a gente está atravessando um momento muito crítico no mundo, né? Um momento com a crise política, sanitária, social, econômica, e a gente precisa repensar, isso nos faz repensar. Nós nunca tivemos a noção do tamanho da desigualdade da distribuição de renda, da enorme dificuldade. Nós temos no Brasil hoje, Leno, Enilda e companheiros Ilhéus, praticamente 70 milhões de habitantes brasileiros estão na informalidade em estado de pobreza. 70 milhões. Né? Então, é uma disputa muito desigual. Aqui no Brasil, a distribuição de renda, a desigualdade social é muito grande, e no mundo também. E isso teve que ter uma pandemia para o povo entender. O Estado brasileiro, como o Estado em todos os países do mundo onde estão ocorrendo pandemia, foi uma briga, uma disputa muito grande entre aqueles que defendiam o neoliberalismo, dizendo que o Estado não tem que se meter na regulação da sociedade, e outros que defendiam a política do bem-estar social com intervenção do Estado. E isso foi vencido na pandemia. Todos os países por onde ocorreram pandemia, eles não estão ocorrendo, se não tivesse o Estado, nós estaríamos numa dificuldade muito grande em todos os países. Então, isso daí é uma lição para a gente. A segunda lição é que nós temos uma política econômica, uma recessão muito grande. Estudos mostram do FMI, do Banco Mundial, de que vamos entrar numa recessão econômica profunda. No Brasil, fala-se em 9,1%. Vamos ter deflação, vamos ter PIB negativo. Então, o que nos aguarda mais adiante é uma coisa muito assim complicada, complexa, que nós vamos ter que nos reinventarmos. E esse momento está servindo também para sermos atacados pelo capital, pelo rentista, pelas pessoas dessa classe política que querem destruir a educação e destruir o Estado brasileiro. Então, como vender Banco do Brasil, vender Caixa Econômica, vender nossas estatais, vender a Petrobras, entregar de mão beijada para o grande capital diante dessa pandemia que nós temos que combater. E, por último, sobre essa rápida avaliação aqui, nós temos que ter uma luta do conhecimento científico versus o criacionismo, ou seja, as pessoas que não respeitam o conhecimento científico pensam que pode impor a sua vontade sobre o criacionismo. Graças a Deus, essas pessoas estão sendo derrotadas. Pesquisa da Datafolha está dizendo que nós queremos democracia, queremos conhecimento científico, 70%, 76% falam que não devemos retornar à sala de aula, para entrar nessa questão da educação, que é a pergunta que você me faz. Isso daí, quando você tenta acabar com a empresa, ou acabar com um setor público, você primeiro desqualifica. Então, você tenta uma política de desqualificação. Não presta, porque aí é dinheiro jogado fora, não presta para nada, essa escola pública, e vai criando essa opinião que, na realidade, é totalmente equivocado. O Brasil, como foi dito por Helena, nós temos um crescente investimento por conta da mobilização nacional, por conta do fator, todos os países que investiram em educação, como a Coreia, como o Japão, como parte da Europa, o próprio Estados Unidos, investiram na educação, melhoraram sensivelmente a saúde do povo e a vida do povo do seu país. Então, investir na educação é fundamental para o desenvolvimento político, social, econômico de todo o país. Vou dar um exemplo. Aí em Ilhéus, eu lembro que na década, salvo engano, de 70, Enilda, ou Helena, aí em Ilhéus, ou qualquer cidade, podia pegar qualquer cidade. 70, só existia, salvo engano, 2 ou 3 colégios em Ilhéus, 2 escolas estaduais. Na maioria dos municípios brasileiros, só tinha na grande cidade, tinha um colégio estadual, como tem no Brasil todo. Aqui você tem Colégio Estadual de Ilhéus, Colégio Estadual de Itabuna, Colégio Estadual só nas grandes cidades.
porque não tinha dinheiro, não aplicava recurso para botar a educação para todos. A educação era muito elitista, só tinha acesso, e olha lá, qualquer pessoa da região de Ilhéus, de Uruçuca, de Itajuípe, de não sei o quê, de qualquer cidade vizinha a Ilhéus, só quem podia estudar no colégio estadual de Ilhéus, naquela década, era classe média. Pobre, preto, da periferia, não chegava nesse colégio de Ilhéus. Para chegar na universidade, que só tinha duas universidades, a Universidade Católica, aqui em Salvador, e a Universidade Federal da Bahia, só viriam para cá os filhos dos ricos, porque não tinha dinheiro para investir em educação. Então, foi uma luta para a gente universalizar a educação no Brasil, e isso precisava de dinheiro. Então, o Heleno já fez o histórico daí da evolução, da evolução do financiamento, da luta pelo financiamento da educação. Então, hoje em dia, preto, pobre da periferia tem todo o direito e tem todas as opções para ter creche, pré-escola, educação infantil, fundamental, médio profissionalizante e universidade. Então, esse patamar, eles querem desconstituir, querem destruir, dizendo que aplica dinheiro mal. Repare que hoje quem está socorrendo, quem está encontrando medidas para combater a Covid-19 é exatamente o setor da educação. Setor da educação. Se não tivesse isso seria pior. Se não tivesse isso, seria pior. Então, o financiamento, que a Helena já falou, a forma dessa disputa acirrada do capital para fazer a onda privatista, que é privatizar a educação, como é no Chile. No Chile, a educação é toda privada. Nos Estados Unidos, metade privada, metade pública. Então, essa luta, essa disputa internacional, que eles têm gente que olha que a educação deve ser utilizada como mercadoria. Então, quantos empresários? Você tem aqui o empresário, Heleno, da Contígio, né? Vendeu a empresa dele de ônibus para fazer o quê? Fundar um colégio, uma rede grande, para ganhar dinheiro. Nesse momento, Enilda e Heleno, a grande disputa para a reabertura das escolas é uma pressão do setor particular, porque não tem compromisso com a vida. O negócio dele é ganhar dinheiro com a educação. Então, para fazer essa contrapartida, e colocam que a escola pública não é uma escola boa, o que não é verdade. Nós temos aqui na Bahia, Heleno, 2.650 escolas particulares. Você conta na ponta dos dedos quantas são boas, porque as outras não são iguais a um colégio estadual de Ilhéus, ao colégio estadual de Itabuna, ao colégio estadual aqui do central da minha cidade de Salvador. Então, nós temos que investir mais em educação, porque é um investimento que vai dar futuro para o país. Você tem ideia, no Japão, qualquer pessoa que vá trabalhar em creche, pré-escola, tem que ter doutorado, que é um investimento, porque quanto melhor a formação, melhor o retorno para a educação. Então, nós temos, como a Helena disse, o Plano Nacional de Educação, nós temos o Plano Estadual de Educação, Enilda, vocês trabalharam aí com o Plano Municipal de Educação, e essas metas não estão sendo cumpridas, não está sendo aplicada, e a luta vai ser que o povo aí de Ilhéus pressione para que tenhamos o plano que nós construímos, apesar de termos algumas divergências, mas, no geral, é esse plano que norteia a vida de Ilhéus, a vida da Bahia e a vida do Brasil. E esse plano foi construído. E a gente precisa fazer com que o governo federal e os governos municipais e os estaduais apliquem esse plano, fazendo com que nós possamos ter uma sociedade melhor e mais organizada. É isso. Obrigada, Rui. E aí, só colaborando com isso, a gente viu agora essa questão de desqualificar o serviço público para a privatização, e na pandemia nós tivemos aí a nossa maior prova, né? Que quem na realidade está segurando a onda é o serviço público, é o SUS,
né? E os nossos cientistas que estão aí no debate, discutindo, buscando alternativas, são todos das universidades públicas. Então, nós precisamos valorizar mais o público, porque quando precariza o público é porque alguém vai ganhar, e nós temos inúmeros grupos, não falo nem de escolas pequenas, eu falo de grandes grupos internacionais que querem muito ter acesso ao nosso dinheiro público, da educação pública, e essa é a nossa luta. Quero agradecer a todos que estão nos acompanhando no Facebook, no Instagram e no YouTube. É muito importante ter vocês conosco. Tem várias contribuições que nós temos aqui dos companheiros, que são da luta da educação, né? Então, a gente precisa ter um companheiro dizendo aqui, 10% de repasse da União para o Fundeb é muito pouco, precisa aumentar esse número, uma vez que o governo federal fica com a maior parte da arrecadação, né? E por uma política permanente do Fundeb, nós temos aí inúmeras, centenas de pessoas já nos acompanhando nas 3 redes, nas 3 plataformas, e isso é muito importante para nós. Heleno, tivemos a primeira fonte de financiamento em 97, que é o nosso Fundeb, Fundo de Financiamento da Educação do Ensino Fundamental, né? Então, ele apenas atendia o ensino fundamental, deixando de fora a educação infantil, o ensino médio e a educação de jovens e adultos. Apesar de ser um financiamento excludente, foi importante, né? Porque nós tivemos o início ao financiamento brasileiro. Somente em 2007, o Brasil passou a ter o financiamento para a educação básica, com a criação do Fundeb. Hoje, o Fundeb financia média de 63% da educação brasileira. Mesmo sendo financiamento importante, a União entra com pouco recurso para esse fundo. Os estados são os que mais contribuem para a composição do fundo. O Fundeb tem validade de 14 anos. Em 31 de dezembro agora de 2020, a lei do Fundeb deixa de existir. A PEC, que está tramitando no Congresso Nacional, a 15 de 2015, tem tido uma luta muito grande para que essa PEC seja aprovada e que transforme o Fundeb em fundo permanente. Como está essa discussão do novo Fundeb e qual o risco que a educação corre se não for aprovada? O governo federal tem feito algum esforço para a construção do novo Fundeb? Nilda, você já traz informações importantes nesse processo de debate, de construção, do financiamento da educação básica pública do nosso país. E é bom lembrar, para este ano de 2020, a previsão, a estimativa de recurso inicialmente, porque foi feita no início do ano, então teve a pandemia, isso vai provocar uma queda, consequentemente, mas foi uma previsão de todo o Fundeb, dinheiro dos municípios, dos estados e o repasse da União, ele chega ao montante de 190 bilhões de reais. Desses 190 bilhões de reais, a União entra com 15,8, quase 16 bilhões. E, de fato, como foi comentado aí, não é suficiente para garantir o direito social e humano à educação. Por isso que o mínimo de 10% hoje existente no Fundeb precisa, sim, ser ampliado. O primeiro relatório da professora Dorinha, do DEM, do Tocantins, apontava sair do mínimo de 10% para 40%, no mínimo, porque, de fato, a União, entre os 3 entes federados, é a que mais arrecada. Se ela tem uma arrecadação maior, ela tem que contribuir mais, porque o município é o que mais atende à educação básica e é o que menos tem receita nesse processo. Então, é importante a participação da União. Com esses 40%, que não foi feito de forma aleatória, foi feito um estudo, a União contribuiria com todos os estados do Brasil. Mas o governo federal e o próprio Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, não concordaram com os 40%. O governo federal, quando uma vez insinuou sobre esse tema, dizia que poderia chegar no máximo a 15% depois de 5 anos de existência do novo Fundeb.
O Rodrigo Maia pediu para baixar para 20% a participação da União. Então, sairia de, no mínimo, 10% para, no mínimo, 20%. Aumentaria aí as 10 pontos percentuais no último relatório da professora Dorinha. Esse debate estamos fazendo. Os 20%, que se for aprovado, ainda é insuficiente para você garantir o direito em todo o país. E nós queremos que todo mundo do Brasil tenha o direito à educação. Isso se for aprovado. Se não for aprovado, como você falou muito bem, que foram 14 anos de existência e acaba este ano, aí o prejuízo é enorme. Por isso eu indico, Enilda, às nossas companheiras, companheiros, a todos que estão nos assistindo, passar um olho, fazer uma leitura da nota técnica do DIEESE, né, que é o departamento intersindical que nos auxilia nessa questão econômica também. E o DIEESE tem uma nota técnica de fevereiro de 2020. E nessa nota técnica, é importante verificar o seguinte: o estudo aponta e mostra que se o Fundeb não for renovado, se não tiver a sua aprovação, 98% dos municípios da nossa região, aqui do Nordeste, perderão recursos. 98%. Isso vai alcançar 99% dos nossos estudantes serão prejudicados, né, sem esses recursos. Então, vamos transformar, e o DIEESE faz isso, transformar os percentuais em números nominais. Estamos falando de 1.650 municípios que não terão recursos suficientes para garantir o atendimento à educação básica pública, né? E 7.910.000 estudantes nordestinos serão afetados nos nossos municípios. Então, uma situação bastante complicada. Então, aquela previsão inicial de que o estado da Bahia, né, dentro desses 190 bilhões de reais, né, tem uma construção aí em torno de 11 bilhões, 849 milhões, que deveria ser repassado este ano para o estado da Bahia. Só para o governo estadual, são mais de 3 bilhões e 200 milhões de reais que tem desse repasse, dessa repartição pelas matrículas existentes da rede estadual. O município de Ilhéus, né, a estimativa para esse ano é de 76 milhões e mais de 76 milhões e 200 mil de repasse previsto para esse ano. E quem está aí em Ilhéus, quem está aí na Bahia, sabe que ainda temos pessoas de 4 a 17 anos fora da escola. Sabe que tem pessoas com 19 anos ou mais que não concluíram a educação básica. Sabe que temos pessoas analfabetas, semi-analfabetas nos nossos municípios, no nosso estado. Então, por isso, falamos o que você questionou lá atrás também, que o Rui falou. Dizem que tem dinheiro e que gastamos mal. Mentira! Né? Se gasta mal, tem que ser punido. Se está roubando, tem que ser preso. Mas o dinheiro é insuficiente. É insuficiente por quê? Porque estamos falando do direito humano. Enquanto tiver uma pessoa sem o direito, tem que investir. Então, é preciso, sim, colocar mais recursos, aplicar bem, e para aqueles que aplicam mal, que sejam punidos. E a lei já está aí para isso, nesse processo. Por isso, nós estamos mobilizados, Enilda, muito mobilizados. Hoje tivemos já um tuitaço. Ontem, o nosso tuitaço foi o 8º mais comentado no Twitter. Hoje, vamos fazer mais um, e amanhã também. E a ideia é a seguinte: toda terças, quartas e quintas-feiras, manter essa pressão. O Rodrigo Maia nos prometeu colocar em pauta no mês de maio. Não cumpriu. Porque ele disse que ia aprovar o Fundeb independente do governo federal. Por quê? Porque o governo federal não está nem aí para o assunto. Entre nós, da educação, alguém fala assim: você acha que esse governo é louco? Deixar o município fechar a escola? Eu acho que sim. Porque um governo que mata o seu povo, essa mais de 60 mil mortes que nós temos aí, foi inoperância. Era possível reduzir essas mortes. Então, um governo que não se preocupa com a vida do povo brasileiro, ele vai estar preocupado com a escola municipal que vai fechar as portas. Esse governo Bolsonaro e Paulo Guedes vai dizer o seguinte: a responsabilidade é do município. Se não tem dinheiro, fecha o município. Que foi isso que ele fez. Antes da pandemia, Bolsonaro e Paulo Guedes enviou 3 propostas de emenda à Constituição ao Senado Federal, a 186
187, 188. Façam a leitura. Em uma delas, eles querem fechar 5 mil municípios, desculpa, mais 500 municípios em nosso país, né? 5 mil que nós temos, né? Mais 500 municípios no nosso país, dizendo o seguinte, esse município não tem arrecadação suficiente, então fecha e volta a ser distrito. Que aberração um negócio desse. A 188, sabe o que ele está propondo na PEC 188? Acabar com os 25% da educação, acabar com os 15% da saúde. Né? Ele está querendo acabar. Gente, eu falei na primeira fala lá, se ele acabar com os 25% da educação, acaba o Fundeb. Se acaba o Fundeb, acaba o piso do magistério. É uma tragédia para o nosso país. E ele propôs isso, está lá. Não estou aqui fazendo denúncia de sindicalista, porque é contra o governo Bolsonaro, não. Eu sou contra o governo Bolsonaro, a CNTE defende que ele seja impedido, que ele está matando o nosso povo, está destruindo o nosso povo, mas estamos falando de provas concretas. Quem duvida disso, pegue a 188 e veja o que ele está propondo com o chamado orçamento flexível, acabar com os 25% da educação. E mais, ele está querendo mudar a Constituição e dizer o seguinte, olha, se eu acabar com os 25% da educação, claro que o município vai ficar sem dinheiro. Como é que o município vai pagar as professoras, ao porteiro, à merendeira? Aí, nessa PEC 188, ele está dizendo o seguinte, olha, o governador e o prefeito poderá reduzir o salário dessas pessoas em até 25%. Então, ele está querendo autorizar a reduzir o salário de servidores públicos até 25%. Então, essa aberração, né, mostra o desinteresse do governo federal. Por isso, estamos com pressão na Câmara Federal, pressionando os deputados federais. Então, é importante que a Bahia inteira aí, ontem conversamos com a Leninha, presidente da CUT, pedi para conversar aí com o Rui, com o deputado Valdenor, para tentar fazer uma live de todos os deputados federais na Bahia, Rui. Todo mundo junto aí para a gente fazer a pressão e cobrar, né, a aplicação do Fundeb. Pressionar Rodrigo Maia para colocar na pauta de votação virtual o Fundeb, porque é uma pauta emergencial. Por que emergencial? Porque entramos no mês de julho. Ela tem que ser votada 2 vezes na Câmara e tem que ter 308 votos no mínimo. Depois vai para o Senado, tramitar no Senado, mais 2 votações. Depois a promulgação pelo Congresso Nacional. Depois tem que ter uma lei regulamentando o Fundeb, que se não existir essa lei, o governo federal e os estados não podem passar recursos para o município. Percebem a urgência do processo? Por isso, minha companheira Enilda, solicito aqui em nome da Confederação Nacional dos Trabalhadores que você mobilize todo o nosso povo aí de Ilhéus com muita firmeza, como está fazendo agora com essa live, mas continue aí mobilizando, pedindo para fazer vídeo. Temos indicações aí para poder pressionar os deputados federais pela aprovação do novo Fundeb. É preciso, é urgente, é necessário, temos que evitar uma tragédia na educação pública desse país. E só assim, aprovando o novo Fundeb, é que poderemos evitar que isso aconteça já em 1º de janeiro de 2021. É isso. E o objetivo exatamente dessa live é fazer a nossa população entender que o financiamento da educação, que no Fundeb, não é um problema de professor, não é um problema de salário de professor, mas é um problema de toda a população. Se o novo Fundeb não for aprovado, 2021 está batendo na porta, né? E já é de imediato, não é algo que vai acontecer lá adiante, já será um efeito imediato. Então, a gente precisa brigar, a gente precisa lutar para que o novo Fundeb seja aprovado, e é preciso que as pessoas compreendam que essa mobilização e essa PEC 15, que está sendo discutida e que será aprovada, temos que dizer assim, pelo Congresso Nacional, não tem, infelizmente, a participação do governo brasileiro, o que é um absurdo. Isso a gente precisa dizer, a gente precisa denunciar. Acabando o novo Fundeb, nós voltamos eu não sei nem se a década de 60, né, na questão da educação. E só para que o povo de Ilhéus compreenda, Helena falou aí do recurso previsto para a educação, da vinculação, que seria em torno de 76 milhões de reais, mas eu quero falar de um dinheirinho que parece pouco, mas que é a complementação da União que Ilhéus recebe todos os meses, né, que é uma pequena parcela que a União complementa. Em 2019, esse valor que Ilhéus recebeu foi 17 milhões 863 mil reais, uma média de 1.488.000.
Então, para além do recurso do que o Estado não vai poder repassar para os municípios, nós deixaremos de ter 1,5 milhão mês do repasse federal. A gente precisa compreender e dizer onde está o nosso calo. Ilhéus vai perder muito recurso, porque Ilhéus recebe complementação da União. O dinheiro de Ilhéus não é suficiente para cobrir o valor médio do aluno, do curso aluno. Então, Ilhéus vai perder, no mínimo, eu estou falando da complementação da União, que é a pequena parte. Nós teremos 1,5 milhão a menos, portanto, a folha da educação vai ter que reduzir, o número de vagas nas escolas vai ter que reduzir, tudo vai ter que reduzir. Né? E esses 76 milhões previstos agora, ele também vai cair, porque o Estado não vai poder repassar o dinheiro para a União. Então, é importante que todos, independente da ideologia, comecem a gritar que o governo federal precisa investir na aprovação do novo Fundeb, precisa priorizar, e o Congresso Nacional, tanto os deputados quanto os senadores, precisam de um empurrãozinho nosso do povo brasileiro para que aprove a PEC 15, 2015, e que a gente não tenha um prejuízo tão grande com o financiamento da educação básica. A quem interessa que nós não tenhamos o financiamento da educação básica? Não é o povo brasileiro, com toda certeza. Rui, nós sabemos que o Fundeb interessa a toda a sociedade. Igualdade e desenvolvimento passa pelo financiamento da educação. Não haverá essa situação de igualdade e desenvolvimento se não tiver o recurso, não tiver financiamento da educação. Se o Fundeb deixar de existir, milhares de escolas serão fechadas nos municípios que dependem do Fundeb. Tem município que a complementação é maior que o RPM daquele município. E a gente acompanhando o debate, a tramitação da PEC 15 de 2015, percebemos que o novo Fundeb só será possível acontecer pelo esforço do Congresso Nacional, juntando aí a Câmara e o Senado. A maior dificuldade, eu diria, da aprovação do novo Fundeb é a falta de representação dos trabalhadores. Temos um grande esforço de um grupo pequeno de deputados e senadores para conseguir construir um texto que atenda à necessidade do povo brasileiro quanto ao financiamento. Temos um Congresso dividido por representação de segmentos, bancada do boi, bancada da Bíblia, bancada da bala. E aí eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre como está a representação da educação. Nós chegamos até a bancada do livro, se é que assim podemos chamar. Qual a importância de ter no legislativo a representação de fato dos trabalhadores e das trabalhadoras, de pessoas comprometidas com a construção de uma sociedade mais justa e igualitária? Olha, Nilda, eu acho que essa discussão da representação é fundamental. Eu queria só dizer para a Helena e para você que se o Fundeb não for aprovado esse ano, além do que a Helena já falou, nós vamos voltar à década de 60, Helena. Aqui na Bahia, eu lembro bem que os professores municipais nem sabiam o dia que recebia dinheiro e quando ia receber. E se não tiver esse financiamento aprovado pelo Congresso Nacional, é um retrocesso muito grande, não para os professores somente, para a população como um todo. Então, hoje em dia, nós sabemos, o conhecimento científico nos mostra que creche pré-escola é fundamental. Se não tiver Fundeb, é preciso que as mães, que os pais, a sociedade de Ilhéus saibam disso, as creches vão desaparecer. E se o menino, até os 5 anos, não tiver o conteúdo proteico, vira sub-raça gabiru, cara. Não entende nada. Vai ficar marcado pro resto da vida. Então, creche, pré-escola, educação infantil, fundamental, médio, é financiado pelo Fundeb hoje. Então, precisamos fazer um acerto aí com a sociedade civil organizada. Helena está falando aí da CUT. Eu vou procurar a Leninha para saber como é que a gente organiza essa live. Pressionar os deputados, porque é o que a Enilda está falando. A gente está se mobilizando, mas quem vai votar é quem está presente no Congresso Nacional. Nós não contamos hoje, Enilda, com, salvo engano, mais do que 120 votos
da bancada que tem responsabilidade com a educação. Vamos ter. Você está vendo que o Bolsonaro, para se recompor, tenta comprar o Centrão, né? Que é um problema sério, porque o Centrão, com 182 deputados, barra qualquer proposta. E esse Centrão, que é figura carimbada, como o Jefferson, que foi preso, como o Lira, como esse povo todo aí, tudo fisiologista, eles mudam de lado de acordo com o preço. E estão indo para esse lado do Bolsonaro. Então, o Bolsonaro, que dizia que a velha política acabou, ele é representação da velha política. Ele e todos os governadores que foram eleitos com eles também. Então, a gente precisaria, nesse momento, fazer uma discussão assim. Nós perdemos representação política, os trabalhadores perderam no Congresso Nacional. Sistematicamente, desde 2008, vem caindo o nível de representação política em todas as esferas de poder, seja municipal, estadual ou federal. Então, é fundamental fazer essa discussão, porque, assim, as pessoas, Heleno, prestam para lutar, mas para nos representar, não prestam. Aqui na Bahia, nós temos um contingente muito grande de vereadores analfabetos, de pai e de mãe, que são eleitos pela população. Então, na hora que precisa fazer esse debate em defesa da sociedade, essas pessoas desqualificadas, na maioria das vezes, não sabem nada, não sabem escrever um O com um copo, não sabem diferenciar o que é o poder público e o poder estatal, e são pessoas que são reeleitas através de cesta básica, através de um assistencialismo barato, que é a velha forma de fazer política. Então, nós temos que construir, aqui na Bahia, nós temos um grupo chamado Mais Educação na Política, que nós temos aí mais de 150 já candidatos à educação, a vereador, prefeito, vice-prefeito. Mas um apelo de que pessoas qualificadas, que sempre testaram na luta, sempre um histórico, essas pessoas devem nos representar, independente de gostar ou não, porque nós temos a certeza que se tiver uma pessoa comprometida com a Enilda, por exemplo, nós teremos uma grande representação na Câmara Municipal de Ilhéus. Então, Enilda, acho que é fundamental estimular que o movimento sindical, os trabalhadores, ocupem todo o espaço de poder, principalmente também as mulheres, que é uma totalmente diferenciada e precisa ser reconhecida, é mais um desafio, e ser mulher, ser candidata, é muito complicado, mas, com certeza, nós vamos ter, aqui na Bahia e no Brasil, vamos mudar essa correlação. Então, eu acredito que quem está nos ouvindo, precisamos, independente de gostar ou não, apoiar pessoas comprometidas com a sua cidade, com o seu município, que lute, tem história e trajetória comunida até aí. É isso. Obrigado. Eu não me canso de repetir, Rui, mesmo que as pessoas digam, Enilda sempre fala o mesmo discurso, mas é preciso repetir de que quando a gente não fala em política e não gosta de política, a gente vota e elege pessoas que não têm compromisso com o povo. Né? Então, quando a gente tem um legislativo comprometido com a sociedade vai sair do mundo. Então, nós precisamos exercitar cada vez mais o nosso voto. Não trocar o nosso voto por um favor, por uma indicação de cargo, por um emprego de contrato, né? por coisas que são apenas do meu umbigo. Mas a gente precisa pensar mais na coletividade, na sociedade. Então, quando nós temos um legislativo forte, dificilmente a gente consegue ter tanto retrocesso na sociedade, porque tudo acontece no legislativo. O executivo, ele tem o poder, mas ele precisa passar pelo legislativo, e o legislativo precisa fazer o seu papel de legislativo, que é de representar a população, de representar toda a sociedade, de fiscalizar os atos do executivo, de legislar em prol de toda a coletividade. Então, é por isso que eu acho que nós precisamos ter o cuidado. A gente só se preocupa em debater, em escolher quem vamos votar para prefeito, para governador e presidente. E esquecemos o essencial de quem faz as leis, que são os vereadores, os deputados estaduais, federais e senadores. Esse debate
debate nós precisamos fazer, nós precisamos qualificar as câmaras, as Assembleias Legislativas e o Congresso Nacional, se é que temos compromisso com o povo brasileiro. Então, já estamos chegando mais para o final da nossa live. Queria abrir as considerações finais, agradecendo a todos que estão nos acompanhando. Nós temos aí muita gente nos acompanhando pelo Instagram, pelo Face e pelo YouTube. E deixar aberto, Heleno, para que você possa fazer suas considerações finais. Enilda, nessas considerações, nesse tempo curto, a gente faz uma reflexão com as nossas falas, mas também várias indicações, né, para continuar o debate. E nessa parte final eu quero também indicar um documento da CNTE, né, sobre as diretrizes e as recomendações nesta pandemia e o pós-pandemia. Enviei aí no seu WhatsApp, você pode distribuir o máximo possível, e é importante a gente fazer essa reflexão. Nela colocamos recomendações sobre a saúde da nossa população, recomendações sobre a educação nessa pandemia e pós-pandemia, e recomendação sobre a perspectiva de retorno das atividades presenciais. Então, é importante essa leitura, a reflexão e o debate. E nesse documento, Enilda, o nosso assessoria, quando montou, trouxe um aspecto que me chama a atenção. Né? Ele começou fazendo um diagnóstico, né, desse documento, onde faz a soma do número de estudantes na educação básica pública e de trabalhadores na educação. Quando a gente soma esses números na educação básica, chegamos a um gigantesco número que diz que somos 25% da população brasileira. Imagina, se agregar aí os pais, as mães, responsáveis e as famílias, esse número aumenta. Se colocar a educação superior, vai passar a 30% da população. Mas vamos ficar com os 25% só de estudantes e trabalhadores. Ora, se nós somos 25% da população brasileira, nós estamos muito mal representados no Congresso Nacional, que você lembrou agora há pouco. Dos 513 deputados federais que nós temos em Brasília, quem passou pela sala de aula da educação básica pública nesse país foram 2 deputados. Uma deputada e um deputado. 2. Ora, se nós somos 25%, nós deveríamos ter essa bancada do livro que você fala aí, em torno de 128 deputados, só ligados diretamente à educação básica. Então, para que o pessoal perceba essa subrepresentação e esse detalhe que o Rui levantou para a gente. Por isso, nós agradecemos muito, companheiros e companheiras, quando o companheiro Rui se coloca à disposição de contribuir com o povo e representar a educação no parlamento. Já fez isso várias vezes, é importante que ele continue, é importante mobilizar, é importante ocupar espaço no parlamento estadual. E, Enilda, esse ano é eleição municipal. E na eleição municipal, se a gente não tomar conta desse espaço, também as outras bancadas vão tomar. E é como você disse, ao tomar, a educação fica no canto. Então, é importante, desde já, nós, da CNTE, agradecemos também essa sua disposição para a educação básica, esse compromisso com o povo de Ilhéus e também se colocar à disposição de nos representar. Força, luta e conte com o nosso apoio. Um forte abraço, um beijo grande a todos, né? E até a próxima. Obrigada, Heleno. Rui, suas considerações? Não, eu quero agradecer o espaço, acho que foi um bom debate, com boas contribuições do presidente Heleno, da CNTE, da sua parte também, e dizer para o povo que é isso, a gente tem que reaprender. Nós estamos passando um momento muito difícil, que é a pandemia. Então, o normal não voltará a ser normal. E isso foi uma lição. Então, nós precisamos reinventar a política, porque é inadmissível que a gente tenha pessoas qualificadas e gabaritadas, com trajetória e com história, e que não tenham reconhecimento público da população. Não é só em Ilhéus, é no Brasil todo. Essa tese que o Heleno levanta, de 25% da população, é correta. Nós estamos subrepresentados. Então, a gente precisa garantir, se a gente tiver educadores no poder, em toda instância de poder, municipal, estadual e federal, nós vamos mudar a história do Brasil. E precisamos mudar, porque tem muita coisa a fazer.
e a gente precisa de pessoas como você no parlamento. Então, eu quero agradecer, dizer que desejo boa sorte, o que puder ajudar do ponto de vista mais político, nós estamos aqui à disposição, e Heleno também, vamos contribuir e vamos comemorar a sua posse no final do ano. Tudo de bom. Agradecemos a presença de vocês e eu queria só reforçar para o povo entender. Rui colocou na fala dele que os trabalhadores têm cerca de 120 representantes no Congresso Nacional. E Heleno traz que desses, 2 são os que estão de sala de aula, né? Que são de sala, são de escola. Ou seja, nós não temos representação no Congresso Nacional. Nós não temos quem lute por nós no Congresso Nacional. E assim acontece nas Assembleias Legislativas e nas câmaras municipais. Então, a gente não pode reclamar depois se a gente não se faz ser representado. Isso é muito importante. Estamos chegando ao final da nossa live semanal. Eu quero agradecer a cada um e a cada uma que acompanhou conosco pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram. Quero dizer a vocês que nós precisamos aprofundar o debate cada vez mais, e na nossa plataforma nós temos esse compromisso. Cada semana daremos um tema onde a gente possa aprofundar a situação nacional, estadual, mas principalmente a municipal, para que a gente se empodere dos nossos problemas, para que a gente busque a solução coletivamente. É conversando que a gente se entende. Um abraço a todos vocês. Muito bom.